Fala galera, fala turma! Neste vídeo, estudando o Estatuto Social da Companhia Nacional de Abastecimento, concurso público da Conab. Vamos lá! Primeira questão em tela. Assinale a alternativa em conformidade com o Estatuto Social da Conab. A, B, C ou D. Qual destas alternativas você assinalaria em busca de ponto? Você quer ganhar um ponto. E aí? A. É permitida a recondução do administrador ou do conselheiro fiscal que participar de nenhum treinamento anual disponibilizado pela Conab nos últimos 2 anos. É isso, galera, ou não? Se estiver correto, é a resposta da questão. B. Antes de entrar no exercício da função e ao deixar o cargo, cada membro estatutário deverá apresentar à companhia, que zelará pelo sigilo legal, uma declaração de ajuste anual do imposto de renda pessoa física e das respectivas retificações apresentadas à RFB ou a autorização de acesso às informações nela contidas. Isso está de acordo com o Estatuto Social da Conab? C. A diretoria executiva se reunirá ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que necessário. Tá certo? Tá errado? D de dado. O Conselho de Administração é composto de 5 membros, entre eles, no mínimo, 2 membros independentes, nos termos da Lei 13.303 de 2016. E aí, turminha, galerinha? Tá fácil? Tá difícil? Sei que o Estatuto Social da Companhia Nacional de Abastecimento é muito extenso, cheio de detalhes. Eu sei, é difícil, mas estudando a partir de questões, você assimila muito do conteúdo lá disposto. Que alternativa você marcaria? Você busca a alternativa correta, em conformidade. Vamos à fundamentação? Aqui estão os artigos que vão nortear a nossa resposta. O 46, falando de administradores e conselheiros fiscais, sendo que no parágrafo único deste artigo 46 diz: é vedada a recondução tanto do administrador quanto do conselheiro fiscal. Então aqui, ó, não é permitida, é vedada. Todo o restante da alternativa A, correta, somente a palavrinha permitida errada porque está escrito é vedada, proibida. O 32 fala exatamente o que está na alternativa B de bola, que é a resposta para a questão. Sem dúvidas, é a fundamentação, pode ler. O 72 diz que a diretoria executiva vai se reunir ordinariamente uma vez por semana, galera, turma. Vai se reunir uma vez por semana, não é uma vez por mês. Não, é por semana. Seguindo. O artigo 56 fala do Conselho de Administração composto de 7 membros. Turma, você estudou o Estatuto Social da Conab. Você viu nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 56 a composição. 5 são aqueles membros indicados pelo Ministério do Estado, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, sendo 2 conselheiros independentes. Entretanto, a alternativa D falou que o próprio conselho é composto de apenas 5. Não, galera, é de 7. Não confunda, tá bom? 7, olha aqui, 7 membros, no mínimo 2 independentes, sendo que 5 indicados pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. 1 membro indicado pelo Ministro de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. E 1 representante dos empregados, nos moldes de uma lei lá de 2010. 5 mais 1, 7. 7 são os membros do Conselho de Administração, por isso que a alternativa D de dados está errada. Realmente, primeira questão, B de bola. Outra questão. Marque a alternativa que esteja de acordo com o Estatuto Social da Conab. Já está gostando deste vídeo? Deixe um like
E se você quiser mais vídeos como este aqui, escreva nos comentários. Fábio, quero mais vídeos, quero treinar, quero testar meus conhecimentos. A. Compete ao Conselho de Administração, olha a importância, de novo, fixar a orientação geral dos negócios da companhia. É isso que está lá no Estatuto? Porque a questão pede, marque a alternativa que esteja de acordo com o Estatuto Social. B. A companhia será administrada pela diretoria executiva, de acordo com as atribuições e poderes conferidos pela legislação aplicável e pelo presente Estatuto Social da Companhia Nacional de Abastecimento. É isso que está lá escrito? Exatamente? Nada de alteração? C. O dividendo deverá ser pago, salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, no prazo de 30 dias da data em que for declarado e, em qualquer caso, dentro do exercício social. É assim que está escrito no Estatuto Social da Conab? Você olha a alternativa C, o que lhe chama a atenção? Não é isso aqui, ó? Nos vídeos do canal, você sempre está atento a detalhes, minúcias. E aí, prazo de 30 dias? É apenas uma pergunta. D de dado, a Conab terá Assembleia Geral. Isso, beleza, eu sei disso, eu estudei. E como órgãos estatutários colegiados, apenas o Conselho de Administração, a Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal, o Comitê de Auditoria e o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. A D de dado, você diria que está certo? Está errado? Se estiver certo, é a resposta da questão, que pede a alternativa em conformidade, em consonância, de acordo com o Estatuto. E aí? Tenho certeza de que turminha, galerinha ligada aqui no canal Or Concurso olhou isso daqui e... será apenas? Mas vai que está escrito no Estatuto, porque lá no Estatuto você vê, nesse documento, muitas das vezes utilizada a palavra somente, também utiliza-se a palavra apenas, mas na alternativa D, esta palavra apenas deixa a alternativa correta ou incorreta. Vamos à fundamentação? O artigo 62, inciso 1º, diz que compete ao Conselho de Administração fixar a orientação geral dos negócios da Companhia Nacional de Abastecimento. De fato, a alternativa A, resposta da questão, que pede a alternativa que esteja de acordo com o Estatuto Social da Conab. Turma, galera, não é porque você vê a primeira alternativa, a mais curtinha, você tem lá a certeza, você está na prova. Puxa vida, tem tudo a ver isso aqui. Eu lembro de ter estudado, mas olha a alternativa B, parece bonita. Olha seu tamanho. Essa C aqui de casa, dividendo, o prazo, geralmente eu vejo em tantas legislações, é 30 dias para cá, é 30 dias para lá, e você se confunde, deixa de ganhar um ponto numa questão relativamente simples, porque você não quis acreditar que a alternativa de menor extensão na redação seja a resposta, e é a resposta. Vemos que na alternativa B de bola, onde está o erro? A companhia será administrada pela diretoria executiva? Sim, mas não só. Você vê a fundamentação pelo Conselho de Administração e pela diretoria executiva. Aqui está o erro. Não é só pela diretoria executiva, mas também pelo Conselho de Administração. Vamos colocar reticências, que você sabe, faltou aqui Conselho de Administração. Falamos tanto desse prazo e, antecipando, não são 30 dias, mas o prazo é de 60 dias, conforme disposto no artigo 115 deste Estatuto Social. Guardou? Dividendo 60 dias. E aqui na alternativa D de dado, realmente, esta palavrinha apenas deixou tudo errado, porque o que diz no Estatuto? Diz que a Conab terá Assembleia Geral e os seguintes órgãos estatutários colegiados. Incisos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º. Você olha na alternativa. Estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Tá bom. Então não está certo, Fábio,
não são apenas estes órgãos estatutários colegiados? Não, não apenas. Por quê? O parágrafo 1º do artigo 21 diz que a companhia poderá, ela poderá. Se ela poderá prever, você não pode afirmar que apenas são órgãos estatutários colegiados da Conab estes conselhos e comitês, além da diretoria executiva. Não é só o conselho de administração, diretoria executiva, conselho fiscal, comitê de auditoria e comitê de pessoas, etc. e tal. Não. Diz no parágrafo 1º que a companhia poderá prever em seu regimento interno outros comitês. Então, além destes 5 aqui, órgãos estatutários colegiados, de repente pode haver mais um, pode haver mais 2, pode haver mais 3, a depender do que o regimento interno da companhia vier a prever, ok? E esses outros comitês de assessoramento ao conselho de administração. Então, eu tenho um conselho de administração, é um órgão estatutário colegiado? Sim. Mas a companhia poderá prever outros comitês de assessoramento. Se eu tenho comitê de auditoria, se eu tenho comitê de pessoas, etc. Se eu tiver o comitê A, lá do conselho de administração, então eu terei um outro órgão estatutário. Serão 5 mais 1. Se eu tiver o conselho X, lá no conselho X não. Se eu tiver o comitê de assessoramento X, lá no conselho de administração, então eu terei o conselho de administração. Eu terei o conselho X de assessoramento desse conselho de administração. Vamos contando, são 2. Depois, diretoria executiva 3, conselho fiscal 4, comitê de auditoria 5, comitê de pessoas 6. Perceberam? Então não podemos afirmar que apenas como órgãos estatutários colegiados seriam esses 5 aqui. Tá bom? Olha só. Porque, inclusive, você lendo aqui, olha que importante, galera, o estudo assertivo. Artigo 21 diz, inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º, inciso 4º e inciso 5º e o parágrafo 1º, falando da previsão, de repente, lá no regimento interno da Conab, de outros comitês. Um outro, ou talvez mais 2, ou mais 3, um pouquinho mais de tempo gasto na segunda questão, porque eu sei que talvez ela foi difícil de resolver e talvez de difícil compreensão. Vamos lá. Outra questão. Conforme estabelecido no estatuto, a questão é direta e reta. Se diz deste jeito, o comando da questão pede a alternativa correta. A. Terá direito à remuneração compensatória o ex-membro da diretoria executiva que retornar, antes do término do período de impedimento, ao desempenho da função que ocupava na administração pública ou privada. Certo ou errado? Fábio, faz sentido. Isso que eu falo para vocês nos vídeos aqui do canal. Não se trata de fazer sentido ou não. Se trata de ter estudado esta legislação, o Estatuto Social, e saber se isso está escrito lá. B. Nas Assembleias Gerais, tratar-se-á exclusivamente do objeto previsto nos editais de convocação, se admitindo a inclusão de assuntos gerais na pauta da Assembleia. Está assim disposto, declarado lá no Estatuto Social da Conab? C. Ao fim de cada exercício social, a diretoria executiva fará elaborar, com base na legislação vigente e na escrituração contábil, as demonstrações financeiras aplicáveis às companhias de capital aberto, discriminando com clareza a situação do patrimônio da Conab e as mutações ocorridas no exercício. Tudo isso aqui, esse monte de coisa escrita, está lá estabelecido no Estatuto? Dedidado, o exercício social coincidirá com o ano comercial e obedecerá, quanto às demonstrações financeiras, aos preceitos deste Estatuto e da legislação pertinente. É assim que você viu lá no Estatuto? Você estudou o Estatuto Social da Conab? E isso aqui está lá, expresso, escrito, manifesto? Vamos à fundamentação. O artigo 54, num parágrafo 2º, diz que ele não terá direito, galera, não terá direito à remuneração compensatória o ex-membro da diretoria executiva. Não terá direito. Vamos colocar aqui reticências, ó. E vamos colocar na cor vermelha. Não terá. Você não vai esquecer, ok? B. Nas Assembleias Gerais, o artigo 18 vai dar a fundamentação.
tratar-se-á exclusivamente do objeto previsto nos editais de convocação, não se admitindo a inclusão de assuntos gerais na pauta da Assembleia, galera. Não. Olha aqui, vamos copiar isso daqui. De novo, faltou o advérbio de negação não. E a banca, na gata, nem tomou cuidado. Opa, por que próclise? O C aqui na frente, não, deveria estar aqui, ó, admitindo-se a inclusão. Mas aqui não é questão de português, galera. É questão do Estatuto Social da Conab. Então não importa como é que a banca escreveu. Ah, não deveria ter escrito assim. Deveria estar assim na alternativa, ó. Admitindo-se. Tá bom, então deixemos assim. Mas isso deixa a alternativa correta? Não, porque faltou um não aqui, ó. Tá bom? C. Ao fim de cada exercício, tudo isso aqui está correto. Você vê a fundamentação no artigo 111. Pode ler o artigo 111 e a alternativa C, resposta da questão. A D de dado, galera, turma, galera. Existem diferentes tipos de ano. Tem o ano fiscal. Opa, Fábio, então não é comercial, é fiscal. Não, galera, peraí. Existe o ano fiscal, existe o ano comercial, existe o ano civil. O erro aqui, ó, porque lá no estatuto não fala de ano comercial. Também não fala de ano fiscal. Fala do quê? Fala de ano civil. O exercício social vai coincidir com o ano civil. E olha como que a banca poderia ter colocado na sua prova e ainda assim estaria errado. O exercício social vai coincidir com o ano social. Que ano social, poxa? Você guardou, é ano civil, conforme diz o artigo 109 do Estatuto. Resposta desta questão, alternativa C. Pode ler, ó, para fixar. Beleza? Vamos lá. Outra questão. A Conab tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e atuação em todo o território nacional. Olha só, até rimou. Podendo instalar, manter ou extinguir unidades administrativas, operacionais e escritórios de representação. Ok, toda essa historinha tá lá no estatuto, não muda nada na questão, galera. Ok? Começa aqui, ó, a questão. Núcleo do enunciado da questão. Assinale a alternativa que não esteja de acordo com o Estatuto Social da Companhia Nacional de Abastecimento. Esse monte de palavra, galera, não é à toa que a banca coloca lá na sua prova. Por quê? A pessoa vem lendo, e aí o cérebro entra no automático, os olhos simplesmente passam pelas letras sem a devida atenção, e a pessoa vai lendo. A Conab tem sede, foro, etc. e tal. Assinale a alternativa de acordo com o Estatuto Social. Aí ela busca a alternativa A. A Assembleia Geral poderá autorizar a Conab a abrir escritórios de representação internacional, devendo constar da autorização, tempo de duração, a finalidade e a fonte de custeio. Eu decorei o Estatuto Social da Conab. Resposta alternativa A, porque está de acordo com o Estatuto Social. Errou. Errou. Porque a atenção precisa estar aqui, galera. Não. Assinale a alternativa que não esteja de acordo com o Estatuto Social. Turma, eu já vi em provas a banca colocar assim, ó. Olha só. Assinale e tal. Estava em letras maiúsculas, em negrito, até mesmo, galera, assim, ó, creia. Muita gente não consegue enxergar o não aqui, meu Deus. Por isso que eu insisto nos vídeos aqui do canal. Tá bom? Vamos às fundamentações. Você vê no parágrafo único do artigo 2º do Estatuto, falando tudo que está na alternativa A. Se isso daqui está no Estatuto, a alternativa A está certa, mas você busca a alternativa errada. Vamos em busca? O artigo 63, em seu inciso 1º, vai falar de competência do presidente do Conselho de Administração realmente presidir reuniões do órgão, deste Conselho, né, de Administração, observando o cumprimento do Estatuto Social e do regimento interno. Tá tudo certo aqui, galera. Se está certo, de novo, não é a resposta da questão. C. O comitê de auditoria eleito e destituído pelo Conselho de Administração será integrado por 3 membros. Opa, certinho. São 3 membros, está lá escrito no estatuto, mas eu quero a alternativa errada.
Olha a alternativa D de dado. A Assembleia Geral é o órgão máximo da Conab, com poderes para deliberar sobre ações e programas sociais e institucionais da Conab. Fábio, a Assembleia Geral de fato é o órgão máximo da Conab. Poxa, eu li. E isso aqui eu decorei. Tá bom, galera. Mas esse restante seria competência da Assembleia Geral? Olha a reflexão. No artigo 73, inciso 17, fala de deliberar sobre ações e programas sociais e institucionais da Conab. É competência de quem, galera? Compete à diretoria executiva no exercício de suas atribuições e respeitadas as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração. Então, muito embora o comecinho da alternativa D de dado esteja correto, beleza, a Assembleia Geral é o órgão máximo da Conab. Parabéns, uma salva de palmas. Mas não é a Assembleia Geral que compete ou que ela possua poderes para deliberar sobre ações e programas sociais. Não. Você viu aqui a fundamentação. Compete à diretoria executiva. Se não é a Assembleia Geral, ok? Não é a Assembleia Geral, você risca aqui. Você sabe que é, sim, a Assembleia Geral, o órgão máximo. Mas ela não tem poderes para deliberar sobre ações e programas sociais. Compete, é a atribuição da diretoria executiva. Resposta para a questão, porque pedia a alternativa errada, de fato, D de dado. Outra questão. Vamos lá. Conforme disposto no Estatuto, e aí estão as alternativas A, B, C ou D. A diretoria executiva é o órgão máximo da Conab, com poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao seu objeto, será regida pela lei, etc. e tal. Você já vê que realmente não é. Nós falávamos na questão anterior. A Assembleia Geral é o órgão máximo da Conab. Por isso, a alternativa A, errada. B, compete ao Conselho Fiscal analisar ao menos bimestralmente o balancete, né? E as demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela Conab, emitindo parecer. Fábio, demonstrações financeiras, Conselho Fiscal, tudo legal, certinho. Resposta da questão. Errado. Não é bimestralmente. Olha só que loucura. É trimestralmente, conforme diz o inciso 6º do artigo 85 do Estatuto Social da Conab. C. Os órgãos estatutários vão se reunir com a presença da maioria dos seus membros. Caramba, uma alternativa tão curtinha. E é isso. Resposta da questão. Olha a fundamentação no artigo 34. Leia. Copie e cola do que está no artigo 34 para a alternativa C desta questão. Resposta sem sombra de dúvidas. D de dado, a remuneração mensal devida aos membros do Conselho de Administração Fiscal não excederá 10% da remuneração mensal média dos diretores da companhia, sendo permitido o pagamento de participação de qualquer espécie nos lucros da companhia. Galera, turma, galera, é isso? Se isso estiver certo, também é resposta para esta questão, porque pede aquilo que está de acordo, conforme disposto no Estatuto. Mas se nós aqui, neste vídeo, encontramos a alternativa C como resposta, algo na alternativa D não está certo. E o que seria? Olha aqui, galera. Sendo vedado, proibido o pagamento de participação, turminha. Você tinha se atentado para esses detalhes no seu estudo do Estatuto Social da Conab? Não é permitido, é vedado. Vamos taxar. Por isso, a alternativa D de dado não pode ser a resposta desta última questão do vídeo. Se você gostou, deixa um like, né? Escreva um comentário, pode criticar, talvez elogiar, né? Mas inscreva-se no canal para mais vídeos como este, porque eu tenho certeza de que você vai escrever: Fábio, quero mais vídeos sobre o Estatuto Social da Conab. Bons estudos, até a aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma!